Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Política e Cotidiano, este programa que se presta a falar contigo sobre a política que mexe com a sua vida. Hoje, o meu convidado, para além de ser um grande entendedor da área do direito, principalmente do direito eleitoral, ele é professor e mestre em direito eleitoral, ele é servidor também do TRE Goiás. O homem já tem uma vasta experiência nestes temas que, obviamente, envolvem tudo aquilo que a gente debate aqui no nosso programa toda semana. Para além disso, é um amigo pessoal, já tem de mais de uma década, já deu aula em alguns cursos que eu promovi, já me ajudou até mesmo em consultorias, que eu precisava de uma informação mais abalizada para orientar os meus clientes, porque nele eu confio. Então, o que o homem fala, você pode dar crédito, porque de fato tem lastro. Professor Alexandre Azevedo, meu amigo, muito obrigado por mais uma vez atender o nosso chamado e agora poder falar para a nossa audiência sobre um tema que está, assim, pipocando, né? Porque a questão eleitoral de 2026 já está batendo a porta. Já está aí, né? Já, olha, aquele que não se preparou, aquele que não acordou, tá dormindo aí né? Tá deixando a vaquinha, a minha pocotó aí na chuva, né? Uhum. Bom, primeiramente, né, muito obrigado por estar aqui, Marcos, é um prazer, né, falar contigo. Já tem, né, uma história aí grande, né, uma caminhada bacana, né, no direito eleitoral, no meu caso, você no marketing político, e é sempre bom, né, ver você crescendo, você trabalhando e você galgando aí os seus passos, suas vitórias, suas conquistas. Alexandre, já vou começar com um tema que está pegando fogo. Na última semana, teve muita gente falando a respeito dele, obviamente alguns com conhecimento de causa, e aí eu falo a favor e contra, outros só porque estão bravos mesmo, quer danar e quer brigar com os políticos, que é sobre esse aumento do número de parlamentares, o número de deputados federais em Brasília. Tem muita gente que é contra, mas nem sabe o porquê que é contra. Tem gente que é contra realmente porque tem embasamento e acha que vai aumentar muito os gastos. Tem gente que é a favor porque entende que tem a ver com representação e quantitativo populacional. Mas para quem é assim como eu, só vê pela televisão, explica pra gente o que é esse aumento de deputados e o que isso impacta de fato pra gente enquanto cidadão pagando conta. Então, primeiro, a Constituição Federal ela estabelece que a Câmara dos Deputados é uma representação da população. Ela deve ser proporcional à população de cada estado, diferente do Senado, né, que é sempre 3 senadores para cada estado. No mínimo, na Câmara dos Deputados, cada estado vai ter 8 deputados federais e no máximo 70 deputados federais, como é o caso lá, né, de São Paulo. Então nós temos ali de 8 até 70 e tem que ser proporcional. Lá atrás, quando foi feito, a população era uma em cada estado. De lá para cá mudou-se muito. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, né? A população no estado aumentou. Então, o estado de Goiás hoje tem 17 deputados federais, tem estados com 18, 19, 20 que tem uma população menor do que a nossa. Então, nesse caso, deveria haver um ajuste. O que deveria ser feito? Uma lei estabelecendo um ajuste de números, mantendo-se 513 deputados. Então, um estado ia ganhar, outro estado ia perder, mantinha ali 513, nós não teríamos um gasto. Ao invés disso, o que a Câmara dos Deputados está fazendo, ou fez, e é mais fácil, aumentar o número de deputados. De 513 vai passar, né, sendo aprovado, para 531 deputados federais. É isso aí que está sendo gestado, isso está sendo proposto. Uhum. É bom, é bacana e tal. Vai manter uma adequação na representação. Então, essa adequação é necessária? É necessária. A forma que foi escolhida que é complicado. E tem muita gente, Marcos, olhando para um lado, quando a magia está acontecendo do outro. A quantidade de deputados federais que vai aumentar é razoavelmente pequena frente à quantidade de deputados federais que vão ser aumentados em cada estado também. Porque é uma situação diretamente proporcional, né? Você pega o artigo 27 da Constituição,
ela estabelece que o número de deputados federais, se for até 12, você multiplica por 3 e você vai ter o número de deputados estaduais. Se for acima de 12, você soma mais 24. E aí você vai ter o número de deputados estaduais. No caso de Goiás, por exemplo, são 17 deputados, né? 17 deputados federais. Você soma mais 24, dá 41 deputados. Deputados estaduais. Se você aumenta para 18, nós vamos ter 42. Então vai ter um aumento da nossa bancada federal e já vai levar um aumento também aqui dentro da Assembleia Legislativa? Exatamente. Aonde é cascata nisso? É cascata e é automático. Agora, se você pega um estado, vamos imaginar ali, que tem apenas 8 deputados federais, e aumenta para 10... Né? Então, se tem 8 lá, ele teria 24 deputados estaduais. Se você aumenta para 10, ele vai ter 30 deputados estaduais. Vai ter um aumento ali de 6 cadeiras. 6 cadeiras. Aí a coisa já complica, hein? Aumenta muito, o gasto também é elevado. E aí aquela lorota, tá? Desculpa aqui, mas é lorota. Nós vamos aumentar sem aumento de gasto. Não acredite nisso. Toda vez que alguém falar que vai aumentar alguma coisa e que não vai ter aumento de gasto, é mentira. Vai ter aumento de gasto aí, com certeza. Salário direto, verba de gabinete direto, os assessores também vai ser direto ali. Então, sem contar, né, os gastos indiretos, como eu coloquei aí nos estados, que vai ter também um aumento de deputados estaduais. É bacana te falar sobre isso, porque a gente está caminhando para o ano eleitoral, é um ano de renovação do Congresso Nacional, né? Um ano de renovação, obviamente, dos deputados federais, dos senadores, e ano que vem são 2 vagas, então você vai realmente mudar a configuração do Senado. Você tem isso impactando também as campanhas majoritárias, né? Porque os governadores, quem vai tentar a reeleição ou vai tentar se eleger, depende do apoio dos parlamentares. Então, assim, é algo que mexe com o contexto político, né, Alexandre? E mexendo nisso, o povo tem que estar entendendo claramente os porquês por trás disso. Exatamente. Você pega um exemplo, né? Essa situação, no caso de Goiás, 17 deputados federais, pega ali a votação que teve, você vai ter o quociente eleitoral, 1. Se você tem 18, o quociente eleitoral diminui. Se você tem ali 41 deputados estaduais, o quociente eleitoral é 1. Se você tem 42, é outro. Fica mais fácil, né, de ser eleito. E então mexe também na forma de fazer campanha eleitoral nas eleições do ano que vem. Né? Você pega aí 2 senadores, vai ser... E aí a campanha para senador é muito, muito bacana, né? Porque, no geral, nos outros cargos, o eleitor tem um voto só. O eleitor vai e vota uma vez só. Não importa quantas vagas tem, quantos candidatos tem, o eleitor vai dar só um voto. Para o Senado, o eleitor dá 2 votos no ano que vem, porque a renovação vai ser de 2/3, então o eleitor chega, vota em 2 candidatos. E é um voto majoritário, né, Alexandre? É um voto direto. Você vota na pessoa ali, paciência. Paciência. Vota na pessoa e você vota. E é uma questão muito interessante, muito bacana. Você pode votar, e o eleitor, ele não tem aquela vinculação no cargo majoritário de governador, no cargo majoritário de prefeito, de presidente. Ele às vezes vota ali num candidato a presidente, né, e vota no outro oposto para senador. Sim, para o legislativo. Para o legislativo. Então ele não tem essa vinculação. Não é coerência de voto em nível de perfil, né? Ele vota tranquilamente num cara do União Brasil para o governo e para deputado ele vota no cara do PT. Exatamente. Não que sejam inimigos, tá, gente? É só porque, assim, tá falando de alinhamentos... ideológicos, vamos dizer assim. Sim, mas tem um exemplo grande na última eleição, né? O Lula, né, ganha em Minas Gerais e lá ganha o deputado federal mais bem votado, Nicolas, e o deputado e o governador, o Zema. Tá. Aí os caras, não, mas como que tem isso? Não, o eleitor não tem essa vinculação que os políticos querem que ele tenha. Porque no Brasil, né, a gente não tem aquela... O eleitor não tem aquela identidade partidária. Não existe. Né? Hoje o PL está na onda da crista, né? Ou na crista da onda, melhor dizendo, porque está o Bolsonaro. E é isso. A galera que está muito no PL não é
por conta do PL, é por conta do Bolsonaro. Sim. Se o Bolsonaro tivesse, por exemplo, né, no PSL, a galera estaria. Então, é uma migração de votos identificada pela pessoa em si. Né? Ele não tendo mais esses votos, ou ele trocando de partido, evidente o apoiamento que ele tem vai migrar para o partido que ele estiver. O que eu acho interessante, e até pegando esse seu exemplo, né, que você aumenta o número de cadeiras, você dá uma mexida no quociente eleitoral, que às vezes tende a facilitar a eleição, porque vai precisar de menos votos por cadeira. Matemática seria isso. Uhum. Mas eu quero lembrar que ano passado aqui em Goiânia, a gente teve um aumento de cadeiras para vereadores, né? Faziam 2 cadeiras a mais, inclusive. Mas a votação do pessoal que foi eleito foi muito maior individualmente do que a votação lá da eleição de 2020. Então, eu achei interessante esse contexto, né? Porque mesmo você tendo a condição de diminuir a necessidade para eleger uma pessoa, a galera, o eleitorado, focou em alguns nomes que, gente que teve lá 2, 3 mil votos em 2020, em 2024 teve 10 mil votos. Então, realmente, essa dinâmica onde o eleitor olha para o cenário político e tem que avaliar como votar, ela é bastante maluca, né, Alexandre? É bem difusa, não tem uma lógica muito clara assim, de para onde vai a votação. Com mais cadeira, com menos cadeira, o que vai fazer, de repente, o efeito de trazer o eleitor no ano que vem é o que esse pessoal passar a fazer a partir de agora, não é isso? É como vai ser a comunicação, a conversa, a aproximação, porque só ter cadeira ou não ter cadeira, o eleitor faz pouca diferença. É uma coisa você diminuir o quociente eleitoral. Outra coisa é você combinar com o eleitor essa diminuição. É que o eleitor, às vezes, vota muito, muito emocionado, muito direto naqueles candidatos. A questão é, aumentou a quantidade de vagas? Maravilha. Você diminui o quociente eleitoral. Isso é ótimo. Isso é matemática. O problema é combinar com o eleitorado. Isso é, diminuir a votação ali, a quantidade de votos. Mas o eleitor vai, de repente, concentra a votação em determinadas figuras, em determinados candidatos. Resultado, você aumenta a quantidade necessária de votos para ser eleito. Não por conta do quociente eleitoral, mas por conta dos adversários que aumentaram ali, de certo modo, seu capital político. Você levanta o sarrafo de uma forma ou de outra. Mais ou menos a matemática seria essa. Mas pensando nessa questão que a gente estava falando sobre o ano que vem, e essa mudança da legislação, uma coisa que a gente já conversou em outros momentos, Alexandre, é de fato as constantes reformas eleitorais, aqui eu faço todas as aspas, viu, audiência? Porque todo ano pré-eleitoral tem a tal da reforma que eles vão fazer e que nunca sai e que sempre vira uma bagunça. E mexe, mexe, mexe e não melhora. Tem mais alguma novidade que pode aparecer agora, na reta final, para valer para o ano que vem? Marcos, você falou certo, né? Toda eleição, desde 2006, toda eleição a gente está tendo alguma mexida, alguma coisinha. De 2006, você vai lembrar bem, vai ver naquela situação do escândalo do mensalão. Né? Então, em 2006, eles proibiram muitas coisas de propaganda, né? Propaganda eleitoral. Proibiu showmício, distribuição de brindes para os eleitores, outdoor, enfim, fizeram um escambau ali, proibindo. Só na comunicação, basicamente, né? Só na comunicação. E muita gente boa falava, olha, vai reduzir o gasto de campanha. A gente que está no negócio ali, sabe que não reduz. Né? Em 2015, teve uma mexida ali também muito forte, 2015, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Proibiu doações por pessoas jurídicas. Aí vai diminuir o gasto, agora tudo dá. Vocês acreditaram, né? Não, reduziram até o tempo das campanhas também, né? Reduziu, aí sim, de 90 dias. 45, vai reduzir o custo. Outra bobagem, que não reduziu o custo também. Não reduziu. E assim, vamos combinar, né? Se fosse reduzindo as campanhas eleitorais municipal, né? Ok, fazia um sentido ali. Mas, no geral, você impede os candidatos de fazerem campanha eleitoral. Hoje, por exemplo, do jeito que está, o candidato tem que fazer, os candidatos a presidente da República, principalmente, né? 2, 3 debates por semana.
por semana, primeiro turno e segundo turno aquele tanto também. Então é algo inimaginável, né? Mas aí vem vindo aí, né, nessa caminhada, né? Hoje a gente chega com um projeto de código eleitoral aprovado no Senado com o Lira, né? Melhor dizendo, ele aprovou aquilo ali num tratoraço dele, conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados, foi para o Senado já dá 3 anos, está dando dengue, estava dando dengue lá, aí resolveu agora, nós vamos colocar para votar. Então tem essa possibilidade, né, desse código eleitoral ser aprovado e ele mexe muita coisa. Uma das mexidas que se propõe é, por exemplo, acabar com a cota de gênero na eleição, né, na campanha, né, Na montagem das chapas? na montagem das chapas, para ser cota de eleição. Né? Então, por exemplo, que estão propondo 20% das vagas serem para mulheres. Uhum. Então, no mínimo. Então, você pega ali 20 deputados, no mínimo 4, né, vão para mulheres. Seria essa a conta, né, que se pretende fazer. Tirando, então, a cota de candidatura, transformando em cota real, por assim dizer. Resolve um problema? Resolve. Né? Nós vamos ter, hoje, o que nós temos de processo na justiça eleitoral, e muitas vezes são por fraude na cota de gênero. Lança candidatas apenas para ocupar vaga, e uma candidata que não tem amparo nenhum do partido, não tem campanha eleitoral, não tem recurso financeiro e não tem voto. Foi apenas para cumprir ali uma tabela que inventaram lá. Exato. Então essa é uma proposta, né, muito bacana se passar. O que eu questiono é que 20% é muito pouco. Poderia ir levar, às vezes, para 30%, 40%, até mesmo 50% numa paridade. Seria o ideal. O problema maior, né, aquilo que a gente sabe, né, infelizmente, muitas das mulheres que são eleitas não são eleitas para defender pautas femininas. E veja, eu não estou dizendo nem pautas feministas, eu estou dizendo pautas femininas mesmo. Nem para isso são, né? Nós vamos ter aí, às vezes, deputadas estaduais, principalmente, né? Eu vi uma deputada estadual defendendo fazer o Dia do Varão. Ah, não, você não viu. Defendendo lá o Dia do Varão, que é para respeitar o homem, porque a mulher tem que ser submissa, sim, ao homem. Tá, e foi eleita, né? Tá lá. Seria para eleger pautas femininas, não feministas necessariamente, mas nem para isso. Tá colocando lá uma situação de submissão da mulher. Na igreja, nas religiões, ok. No Estado, não cabe. Não, e mais uma vez a gente percebe que não há uma preocupação em nível de políticas públicas que tenham de fato algo que se perceba enquanto coletividade. Você está trabalhando uma pauta moral, ideológica, religiosa e tentando instituir isso no debate parlamentar, que é um grande do equívoco, né, Alexandre? Sim, totalmente. Até a forma... Não, nós vamos criar um Dia do Varão e ela falando assim, abertamente. Não, e aqui vai estar cheio de homens aqui, que vai ser algo para eles e temos que ser submissas a eles. Assim, ela querer ser, é ok. A religião dela querer ser, ok. O que não pode ser feito é colocar isso aí como algo de política pública ou de política do Estado para todo mundo. Sim. De fato, essas questões de gênero, elas demandam muita atenção e até muita compreensão de qual é o efeito real do processo, né? Porque tentou-se inicialmente estabelecer cota da chapa. Só que, como você bem colocou, aí o partido vai lá, monta a chapa, mas não dá recurso, não dá apoio, não dá nada. Às vezes as mulheres ficam lá como laranjas do processo e tá dando problema demais. Eles perceberam que deu ruim. Agora vamos estabelecer, então, cota para mandatos. É uma outra perspectiva, pode ser até efetiva. Eu só tenho dúvida se não vai ser mais uma cota que vai limitar ainda mais a participação feminina. Porque aí vai ser só 20, nunca mais vai ser mais do que 20 também. Porque a dinâmica vai ser, vou ter 2 candidatas, 3 candidatos, matematicamente, se eu eleger todas as mulheres, vai morrer nos 20. Então, morre nos 20 e às vezes com aquela velha desculpa que a gente sabe, né? Existe, eles falam isso, não, que a mulher não quer ir para política. Aí tem 2000 anos aí, né, política e tal, e quando que foi dado à mulher, facultada à mulher, participar da política? Uhum. É recente. No Brasil, há 32.
Até 32 a mulher não poderia, de forma ampla, de forma geral, sequer votar. Se falava, não, a vontade da mulher é representada pelo pai ou pelo marido. E até hoje, às vezes, é dessa forma, né? Fala, o que você gostaria que faça com a sua esposa, o que você gostaria que fizesse com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha. Olha, não, faça com a sua esposa o que você gostaria que fizesse com um ser humano. Não é colocar a mulher num lugar de família, né? A mulher como mulher. Tutelada, né, cara? Exato. E era essa a situação. E aí o que a gente tem dos partidos? Falar, a mulher não quer candidatar. Tá, mas quando você prepara a mulher? Me conta aí. Não tem. Qual Né? é a estratégia Coloca, do partido, né? se vai atrás de mulheres às vésperas da eleição. Aí não vai dar certo. Não, e Não vai construir candidatura desse jeito. uma crítica que eu sempre faço pega os partidos e vê quantos tem na presidência, ou pelo menos na diretoria central nuclear que manda no partido, mulheres. Ou a maioria de mulheres. Mulheres com voz. Não tem. Então a própria estrutura política ela já é feita para blindar o processo das mulheres e aí vão manipulando as mulheres de acordo com o interesse dos homens que estão ali comandando o cenário. Isso é um fato. Espero que em havendo essa nova revisão, reforma, como lá vão chamar dessa vez, funcione alguma coisa, e não só na causa das mulheres, mas em várias outras pautas do processo eleitoral que tem que ser revistas também. E aí, eu estava conversando, estava pensando aqui, cara, a gente tem um processo político acontecendo, a gente tem esses processos eleitorais que já estão tomando conta, essa possível e provável mexida no código de novo, mas tem outro elemento que está mexendo com o cenário político, Alexandre, que é decorrência de mexidas anteriores no processo eleitoral, que foi lá a cláusula de barreira, que é o tal desse mundo velho de fusão, aquisição, federação. Para quem está nos acompanhando agora e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, está vendo só o barulho, como é que funciona isso? Qual é a diferença na cabeça do povo? Para a gente entender aqui o que é uma fusão, o que é uma incorporação, uma federação, o que isso mexe, ao fim e ao cabo, na vida da gente que está lá assistindo televisão em casa agora e quer entender um pouco mais sobre esse processo. Porque assim, tá todo mundo falando, tem um bando de político aí preocupado pra caramba, sem saber onde é que vai pendurar o chapéu ano que vem. E o povão tá aí. Como é que vai ser? Na hora de votar no que vem, eu vou votar no MDB, no PSDB, no PSL, vai existir meu partido que eu gostei a vida inteira ainda ou não vai mais? Então, a fusão é a união de 2 ou mais partidos políticos para formar um novo partido. Então, na fusão, os partidos são extintos e é criado ali um novo partido. É isso que acontece. Então, você tem, ou você teve, né, o Democratas mais o PSL, saiu União Brasil. Isso aí é uma fusão. Na incorporação, você tem 2 ou mais partidos que se agrupam, sendo que um deles vai engolir os demais. O outro, né? Ou os demais. Um continua existindo e os outros deixam ali de existir. Essa é a diferença, né, marcante entre fusão e incorporação. Já a federação, ela é uma espécie de coligação que a gente tinha, né? Só que ela é mais tempo, ela é por mais tempo. Ela é uma união temporária entre os partidos políticos, né, que decidem ali se unir. Então eles têm uma proximidade entre eles, visando talvez no futuro uma fusão ou uma incorporação. Pode dar certo, pode não dar certo. É o exemplo PSDB Cidadania. Sim. Um exemplo. Eles fizeram a federação há 4 anos, né? E isso fizeram a federação. E agora vai desfederado. Já. Poderia, né, no mínimo 4 anos, né, eles poderiam agora, depois desses 4 anos, olha, vamos pensar que é um casamento, um noivado, olha, vamos unir agora. Ou então se separaram. É o que eles, né, estão aí fazendo. No caso de uma federação que está sendo falada, né, União Brasil mais progressistas. Aí vai virar, dando certo, União Progressistas. No mínimo 4 anos. Vai se manter um diretório da federação, mas sem a extinção dos partidos políticos. Eles continuam existindo.
Só que agora vão estar, né, além da organização interna desses dois, eles vão ter uma organização também da federação. E aí quem vai definir o caminho nas eleições é a federação, representada ali, evidente, pelos representantes de cada partido, né, de cada um desses partidos federados. Pode funcionar? Pode dar certo? Vamos ver como que fica. Mas essa aí é a diferença marcante entre elas. Tem prazo, e aí é o que eu vejo muitos jornalistas experimentados, experientes, falando, olha, tem que fazer até agora. Não tem prazo. A fusão, federação, elas podem ser feitas lá na frente. Né? O que a lei coloca é que no caso da federação, ela tem que acontecer até 6 meses antes da eleição para possibilitar fugir da cláusula de barreira, ou cumprir, melhor dizendo, né, a cláusula de barreira. Na fusão e na incorporação, pode acontecer até depois, ali faltando 4 meses para a eleição, pode fazer, não tem nenhum problema. Mas aí vamos pensar assim, no coração agora. Pro cara que tá pensando em se candidatar, ficar com essa sombra na cabeça é terrível, né? Porque imagina se ele tá... Porque, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado aqui. Qualquer uma dessas formulações, esses acertos aí, mexe na montagem da chapa. E se mexe na montagem da chapa, impacta o peão que quer candidatar. Se tem mandato ou se não tem mandato. Se mexer na última hora, você quebra as pernas de alguém. Quebra as pernas lindamente. Você imagina um partido que tem ali 3, 4 deputados federais, com outro que tem uma liderança ali, que está querendo se candidatar a deputado federal, que tem uma certa aceitação popular na candidatura dele. Se ele sai sozinho, ele consegue ser eleito. Mas se o partido dele se une com esse outro partido, que já tem 3, 4 deputados federais, dificilmente ele vai conseguir ser eleito. Isso aí determina para onde esse candidato corre para um partido dele. Ele quer fugir de algum partido que já tenha 3, 4 deputados federais. É muito mais difícil para quem tá entrando agora, não tem mandato. Exato, muito mais difícil. É muito mais fácil, né? Assim, você concorrer com outros que não tem candidato, não tem mandato, você concorrer com quem já tem mandato. É uma loucura. E por isso que deveria fazer atempadamente, até para dar tempo também para o partido, né? Falar, olha, eu tenho cara nova. Eu sou esse partido. Senão você faz uma fusão. Vamos imaginar, você faz uma fusão ali em abril do ano que vem, não deu tempo do eleitorado saber quem é você. Sim. Se você faz uma fusão agora, você vai ter a propaganda eleitoral no semestre que vem, você vai ter o início do primeiro semestre do ano da eleição, para você falar, olha, é esse partido aqui agora, nós somos esse. Dá para mexer um pouquinho o doce. Agora, deixar para a última hora, além de ser uma sacanagem, né, com os candidatos, com os filiados, é também jogar com o esquecimento ali do eleitor, jogar com a sorte mesmo, né? Eu ainda vou um pouco mais longe, mas vou ter que parar por aqui, porque o programa já está acabando. Como é que vai ser isso depois lá em 28? Na época da eleição municipal, que aí é 5.000 e tanto município, com realidades políticas muito diferentes do que acontece em Brasília. Mas nós vamos falar sobre isso num próximo programa, eu tenho certeza que você vai ter que voltar aqui ainda, daqui para o ano que vem, porque esse cenário está cada vez mais intenso, mais aquecido, e a nossa audiência, obviamente, merece estar acompanhando e entendendo cada vez mais sobre o que vai mexer com a vida dela, não só nesse ano, mas nas urnas do ano que vem. Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua vinda aqui. Deixa pra galera aí, onde é que te acha nas redes sociais, pra bater um papo contigo. Olha, eu tô lá no Instagram, Alex Eleitoral, direto, @Alex Eleitoral, e também no Twitter, @Alex_Eleitoral. Essas aí são as minhas redes. Elon Musk agora fez careta, né? Ela fez careta. Pessoal, e a gente tá aqui toda semana na PUC TV às 22h30, reprise no sábado, 12h30. E agora, a partir desta semana, todas as quintas-feiras, esse apresentador que vos fala estará lá participando do TJ Goiás na PUC TV a partir do 12h com o Jordan Barrosa.
Apresentação do Jordevar e todas as quintas-feiras eu vou lá estar analisando o cenário político, o que está acontecendo de mais importante naquela semana e que mexe com a sua vida, tá bom? Então a gente se encontra aqui toda semana, mas agora também ao vivo, às quintas-feiras lá no TJ Goiás com o Jordevar. E vai para nossas redes sociais, comenta, compartilha e me fala quem é que você quer ver sentado ou sentada aqui para a gente falar sobre a política que mexe com a sua vida. Muito obrigado. Semana que vem, ou melhor, quinta-feira a gente se vê e semana que vem a gente está de volta.